espiritualidade livre de culpa. Uma aula de espiritualidade sem religião. Vamos começar com 10 tópicos impactantes sobre espiritualidade livre de culpa numa perspectiva socialmente engajada e filosófica, não religiosa, não dogmática e não opressora. 1. A liberdade atual e suas culpas avassaladoras. No cenário global contemporâneo, vivenciamos uma era de liberdade aparentemente ilimitada, onde as fronteiras da escolha se expandem continuamente. No entanto, à medida que nos encontramos imersos nesse oceano de possibilidades, surge uma realidade paradoxal. A liberdade exacerbada traz consigo uma carga significativa de responsabilidade e, por conseguinte, de culpa. A sociedade atual oferece um vasto leque de opções em quase todos os aspectos da vida, desde escolhas profissionais até as nuances intrincadas das relações interpessoais. Nesse contexto, as pessoas se veem confrontadas com decisões constantes, cada uma com suas próprias ramificações e implicações. É nesse ponto que a culpa, muitas vezes silenciosa, mas avassaladora, entra em cena. A expansão das escolhas individuais, embora seja um sinal claro de liberdade, também carrega consigo o fardo das decisões, que podem gerar arrependimento, dúvida e, por fim, culpa. O dilema surge quando, diante de um vasto leque de opções, as escolhas tomadas resultam em consequências não desejadas. A sensação de eu poderia ter feito diferente ou e se eu tivesse escolhido o outro caminho se transforma em uma sombra persistente, obscurecendo a suposta liberdade. A liberdade contemporânea, por vezes, se traduz em uma liberdade de experimentação, mas também em uma liberdade de erro. A pressão para fazer escolhas acertadas em um ambiente repleto de opções pode gerar ansiedade, indecisão e, por fim, culpas frequentes. O aumento da liberdade não significa necessariamente uma diminuição da carga emocional. Ao contrário, ela pode intensificar o peso das expectativas pessoais e sociais. Em meio a essa dinâmica complexa, a espiritualidade profunda é um guia, oferecendo não apenas consolo, mas também um guia para compreender e lidar com as culpas avassaladoras que acompanham a liberdade contemporânea. A busca por um entendimento espiritual maduro pode ajudar a reconhecer que as escolhas, por mais amplas que sejam, estão entrelaçadas com a responsabilidade e a necessidade de autocompreensão. Assim, a liberdade atual, embora seja uma dádiva, não está isenta das sombras da culpa. O desafio reside em transformar essa carga emocional em uma oportunidade de crescimento pessoal, aprendizado e, finalmente, em direção a uma espiritualidade que não apenas alivia, mas também ilumina o caminho para uma liberdade consciente e autêntica. 2. O poder transformador da liberdade, junto à espiritualidade. No contexto da busca por significado e alívio emocional, a espiritualidade emerge como uma força catalisadora, oferecendo um caminho de redenção para aqueles afligidos pela culpa. Mais do que um simples consolo, a espiritualidade se revela como uma poderosa aliada na transformação dos desdobramentos negativos associados à culpa, apresentando-se como um guia que orienta para a reconstrução do eu interior. A espiritualidade confronta a culpa de maneira profunda e compassiva, proporcionando um espaço para reflexão consciente sobre as ações passadas. Ela não apenas identifica a fonte da culpa, mas também oferece um caminho para a redenção, permitindo que os indivíduos se reconciliem consigo mesmos e com os outros. Ao reconhecer a culpa como uma experiência humana comum,
A espiritualidade age como um agente de cura, fornecendo ferramentas e princípios que transcendem as limitações do pensamento autocrítico. Essa abordagem transcende o mero entendimento superficial da culpa, mergulhando nas raízes mais profundas do sentimento para promover uma verdadeira transformação. A espiritualidade, ao remediar os desdobramentos perversos da culpa, como baixa autoestima, falta de confiança, medo e insegurança, atua como um bálsamo para a alma. Ela não apenas limpa a superfície dos sentimentos negativos, mas também penetra nas profundezas do ser, reformando estilos de vida, erradicando as raízes do tormento, proporcionando uma verdadeira purificação. Além disso, a espiritualidade possui o notável poder de transformar, de transmutar a energia da culpa em uma força positiva, orientando-a para o bem. Ela capacita os indivíduos a canalizarem a culpa transformada em sentimentos de aceitação e acolhimento, não apenas para si mesmos, mas também em relação aos outros. Desse modo, a espiritualidade tira a culpa da obscuridade, oferecendo uma via de expressão e permitindo que as forças destrutivas se dissipem. Essa tríplice potência da espiritualidade diante da culpa não pode ser subestimada. Ao se tornar um caminho de compreensão e aceitação, a espiritualidade proporciona uma libertação dos nós da garganta, gerando uma tranquilidade que transcende a mera ausência de culpa. Guiada pelo entendimento de si mesmo, pelo auto-perdão e pela superação dos desejos de perfeição, ela se revela como um mestre valioso para identificar erros, evitá-los no futuro e cultivar um equilíbrio duradouro. Assim, a espiritualidade não é apenas uma crença abstrata, mas uma força transformadora capaz de guiar os indivíduos para além das amarras da culpa, oferecendo um horizonte de redenção e renovação interior. No caminho espiritual, a culpa deixa de ser um fardo pesado e se torna uma oportunidade para o florescimento pessoal e a criação de um sentido mais profundo na jornada da vida. 3. Removendo raízes profundas da culpa crônica. A culpa crônica, muitas vezes enraizada em experiências e padrões de pensamento profundamente enraizados, exige uma abordagem holística para sua remoção. Nesse contexto, a espiritualidade atua como uma força transformadora que vai além de abordagens superficiais, penetrando nas raízes mais profundas da culpa e reformando os estilos de vida de maneira abrangente. Em primeiro lugar, a espiritualidade oferece um espaço seguro para a autoexploração e reflexão profunda, incentivando os indivíduos a investigarem as origens de sua culpa crônica. Isso muitas vezes envolve examinar padrões de pensamento, crenças limitantes e experiências passadas que contribuíram para a formação desse sentimento persistente. Ao trazer esses elementos à luz, a espiritualidade permite que os indivíduos compreendam as raízes profundas da culpa e identifiquem os obstáculos que impedem a libertação. Além disso, a prática espiritual frequentemente envolve rituais e cerimônias que simbolizam a renovação e o perdão. Esses rituais não são meramente simbólicos, eles desempenham um papel ativo na reestruturação da psique, proporcionando um senso tangível de purificação e libertação. A espiritualidade não se limita a tratar os sintomas da culpa crônica, em vez disso, ela mergulha nas camadas mais profundas da psique, eliminando os padrões negativos e substituindo-os por uma nova compreensão de si mesmo. Outro aspecto crucial da atuação da espiritualidade na remoção das raízes profundas da culpa crônica, é a promoção de uma mudança de perspectiva. Ela convida os indivíduos a enxergarem a culpa não como um fardo insuperável, mas como uma oportunidade de crescimento e transformação. Ao adotar uma visão mais compassiva de si mesmos e do mundo ao seu redor, os praticantes espirituais conseguem desmantelar os sistemas de pensamento autodestrutivos que alimentam a culpa crônica. Além disso, a espiritualidade frequentemente promove a prática do perdão, não apenas em relação aos outros, mas também a si mesmo.
Essa prática não significa negar a responsabilidade pelas ações passadas, mas sim liberar o peso emocional que acompanha a culpa crônica. O perdão nesse contexto não é apenas um gesto externo, mas uma transformação interna que libera energia positiva e promove a cura. Por fim, a espiritualidade oferece um caminho contínuo de autotransformação. Através da prática regular e do compromisso com os princípios espirituais, os indivíduos são capacitados a manter uma consciência constante de suas ações e pensamentos. Essa consciência contínua funciona como uma salvaguarda contra a recorrência da culpa crônica, permitindo uma vida mais plena e significativa. Então, a espiritualidade emerge como um poderoso agente de transformação ao abordar as raízes profundas da culpa crônica. 4. Da sombra à expressão positiva. A jornada espiritual rumo à transformação da culpa não se limita à simples remoção do fardo. Ela transcende esse processo, canalizando a energia antes consumida pela culpa para a criação de sentimentos positivos, aceitação e acolhimento. Esse conceito fundamental destaca a capacidade única da espiritualidade de não apenas neutralizar a culpa, mas também de transformar sua energia negativa em força construtiva. A espiritualidade oferece ferramentas para a transmutação da energia da culpa. Práticas como a meditação, a oração e a visualização positiva são meios pelos quais os indivíduos podem direcionar conscientemente suas emoções, transformando a culpa em compaixão, autocompaixão e amor próprio. Essas práticas não apenas aliviam o peso da culpa, mas também capacitam os praticantes a cultivar um estado mental mais positivo e receptivo. A espiritualidade muitas vezes enfatiza a importância de canalizar a energia interna para ações positivas e construtivas. Isso implica transformar a culpa de uma força paralisante em um impulso motivador para a mudança. Em vez de ficar preso na autocrítica e na ruminação negativa, a espiritualidade encoraja os indivíduos a redirecionar sua atenção para a criação de impacto positivo em suas vidas e na vida dos outros. Esse movimento da sombra à expressão positiva envolve a transformação da culpa em um catalisador para a autorreflexão construtiva e ações benevolentes. A aceitação desempenha um papel crucial nesse processo. A espiritualidade muitas vezes promove a aceitação incondicional de si mesmo, reconhecendo a imperfeição como uma parte intrínseca da condição humana. Isso não implica a justificação de comportamentos prejudiciais, mas sim a compreensão de que todos estão sujeitos a erros e que o crescimento pessoal é possível mesmo a partir de experiências negativas. Essa aceitação se estende também à aceitação do passado, permitindo que os indivíduos liberem amarras emocionais e avancem em direção a uma expressão mais positiva de si mesmos. A espiritualidade, ao oferecer um quadro que transcende a dualidade do certo e errado, promove um ambiente onde a culpa pode ser transformada em sabedoria. O reconhecimento de que a culpa é uma experiência humana comum permite que os indivíduos se conectem mais profundamente com os outros, criando um senso de comunidade e compreensão mútua. Então, a espiritualidade não apenas alivia a culpa, mas a utiliza como força transformadora. 5. Compreendendo a diferença entre culpa real e falsa culpa. Bom, essa ideia explora a necessidade crucial de discernir entre a culpa justificada, decorrente de ações prejudiciais reais, e a falsa culpa, que é uma carga emocional desnecessária, muitas vezes imposta por expectativas irrealistas ou padrões autoimpostos. A espiritualidade desempenha um papel vital nessa distinção, oferecendo uma lente de compreensão que vai além da moralidade convencional, permitindo uma avaliação mais compassiva e discernimento ético. A espiritualidade propõe uma visão mais ampla da moralidade, indo além de uma abordagem dualista do certo e errado. Ela encoraja a análise das intenções por trás das ações,
reconhecendo que a verdadeira culpabilidade está muitas vezes enraizada nas intenções e no impacto na vida dos outros. Dessa forma, a espiritualidade ajuda a discernir se a culpa experimentada é resultado de comportamentos prejudiciais genuínos ou se é uma construção emocional baseada em normas sociais ou autoimpostas. Outro aspecto fundamental aí é a compreensão espiritual da autorresponsabilidade. Isso implica reconhecer a responsabilidade por ações prejudiciais e buscar a reparação, mas também reconhecer a humanidade inerente a todos, permitindo perdão inclusive a si mesmo. A espiritualidade destaca que a verdadeira culpa é um chamado à responsabilidade, ao crescimento pessoal e à reparação, enquanto a falsa culpa muitas vezes impede esse processo ao criar um ciclo de autocondenação. A ênfase na compreensão espiritual também ajuda a dissipar a culpa desnecessária relacionada a expectativas sociais, culturais ou autoimpostas. Muitas vezes, indivíduos carregam fardos emocionais devido a padrões irreais ou normas sociais que não estão alinhados com seus valores mais profundos. A espiritualidade oferece uma perspectiva que convida os indivíduos a avaliar se a culpa que estão experimentando está enraizada em emoções verdadeiramente prejudiciais ou se é uma projeção de ideais externos. Além disso, a espiritualidade promove a prática do perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo. O entendimento de que todos estão em uma jornada de crescimento espiritual permite que a culpa seja transformada em aprendizado em vez de um fardo perpétuo. Isso não invalida a responsabilidade pelas ações, mas destaca a importância de se libertar do peso emocional quando a responsabilidade foi assumida e o processo de reparação está em andamento. Então, a compreensão espiritual da diferença entre culpa real e falsa culpa é essencial para a jornada de autotransformação. 6. Leis universais e reciprocidade. Esse conceito mergulha nas filosofias orientais espirituais que postulam a existência de leis universais que regem a interconexão de todas as coisas. A compreensão dessas leis, muitas vezes associadas a conceitos como karma, reciprocidade e até causa e efeito, destaca a importância de agir com responsabilidade e cultivar a compreensão espiritual em todas as nossas interações. A noção de leis universais sugere que todas as ações estão interligadas em um intricado tecido cósmico, onde cada escolha e comportamento emitem uma energia que eventualmente retorna ao indivíduo. Essa ideia transcende as fronteiras das crenças religiosas específicas e é encontrada em várias tradições espirituais, incluindo o hinduísmo, o budismo e concepções mais abrangentes de espiritualidade. A reciprocidade ou a lei do retorno é central nesse contexto. Ela propõe que as energias que emitimos para o mundo, seja em formas de pensamentos, palavras ou ações, retornam de alguma maneira, moldando assim nossa realidade e experiência de vida. A compreensão espiritual dessa dinâmica ressalta a responsabilidade pessoal em cada escolha, destacando que ao agir de maneira ética e compassiva estamos contribuindo para um ciclo positivo de influências. A responsabilidade associada a essa compreensão transcende a esfera individual, abrangendo também o coletivo, sistemicamente. Ao reconhecer que estamos todos interconectados e que nossas ações têm impacto não apenas em nós mesmos, mas também nos outros e no mundo ao nosso redor, a responsabilidade ética se torna imperativa. A compreensão espiritual dessas leis universais proporciona um contexto para lidar com as consequências de nossas ações. Seja enfrentando desafios ou colhendo recompensas, a espiritualidade incentiva a aceitação e o aprendizado contínuo. Isso cria uma mentalidade que transcende a dualidade de sucesso e fracasso, permitindo uma abordagem mais equilibrada e centrada na transformação pessoal. 7. A morte como prova da finitude humana. Aqui temos que entender, aprofundar o conhecimento de nossa própria finitude, representada pela morte, e no poder
que ela tem sobre a forma como as pessoas abordam as suas vidas. A compreensão da impermanência da existência é uma temática recorrente em diversas tradições filosóficas e espirituais, e ela pode surgir como um poderoso catalisador para escolhas mais conscientes e uma apreciação mais profunda da vida. A consciência da própria mortalidade muitas vezes desperta uma reflexão profunda sobre o propósito e o significado da vida. A percepção de que o tempo é limitado pode motivar os indivíduos a priorizar o que é verdadeiramente significativo e valioso. Nesse contexto, as escolhas se tornam mais deliberadas, orientadas para a criação de uma vida que seja autenticamente satisfatória e alinhada com os valores mais profundos. A aceitação da morte como parte integrante da condição humana também pode gerar uma mudança de perspectiva em relação às experiências negativas, desafios e conflitos. Ao reconhecer a impermanência de todas as coisas, a espiritualidade e as filosofias relacionadas muitas vezes propõem uma abordagem de aceitação e desapego saudável, enfatizando a importância do viver o momento presente. Além disso, a consciência da finitude humana pode agir como um motivador para a busca de propósito e significado mais profundos. Indivíduos podem sentir uma urgência em contribuir positivamente para o mundo, deixar um legado significativo, cultivar relacionamentos genuínos e buscar um entendimento mais profundo sobre sua própria existência. A consciência da morte não apenas molda as escolhas individuais, mas também influencia a maneira como as pessoas se relacionam com os outros, com o mundo e com o próprio sentido da vida. 8. Finitude e temporalidade como constituintes do sentido da vida. Esse conceito aborda a maneira como a consciência da finitude e da temporalidade molda o sentido da vida, incentivando os indivíduos a buscar significado e realização durante sua existência limitada. A finitude humana impõe uma delimitação temporal à vida de cada indivíduo. O reconhecimento de que há um fim inevitável pode ser inicialmente angustiante, mas paradoxalmente é essa consciência que confere valor e significado às experiências vividas. A temporalidade, entendida como a limitação do tempo disponível, torna cada momento precioso e única oportunidade para viver, aprender e crescer. A consciência da finitude também estimula a reflexão sobre as prioridades e valores pessoais. Isso pode envolver a busca por realizações pessoais, o desenvolvimento de relacionamentos significativos, contribuições para o bem-estar coletivo e a criação de um legado duradouro. A temporalidade, por sua vez, destaca a importância da gestão do tempo. A noção de que o tempo é limitado incentiva a eficiência, a concentração em objetivos significativos e a apreciação do presente. A espiritualidade e filosofias relacionadas muitas vezes promovem a prática da atenção plena, que é uma abordagem consciente e não julgadora do momento presente, encorajando as pessoas a viverem plenamente cada instante. Além disso, a compreensão da finitude e da temporalidade pode influenciar a forma como os indivíduos lidam com desafios e adversidades. A consciência de que as dificuldades são temporárias e que a vida é finita pode gerar resiliência, incentivando a superação de obstáculos com uma visão de longo prazo. Enfim, a finitude e a temporalidade não apenas conferem um senso de urgência à busca por significado, mas também moldam as escolhas diárias e os objetivos da vida. 9. Culpa e sentido, uma relação intrínseca. A relação entre culpa e sentido de vida é complexa, é profunda, muitas vezes revelando facetas cruciais da experiência humana. A culpa, enquanto emoção, pode desencadear uma procura por significado na medida em que cria uma necessidade intrínseca de redenção e compreensão. A experiência da culpa frequentemente surge quando as ações de um indivíduo entram em conflito com seus próprios valores, normas sociais ou padrões éticos. Esse conflito interno pode gerar um profundo desconforto psicológico, levando a uma busca por sentido para reconciliar e remediar essa desarmonia. A procura por sentido, nesse contexto, muitas vezes se manifesta como um esforço para compreender as raízes da culpa
e encontrar maneiras de crescer a partir dela. A introspecção e a autorreflexão tornam-se ferramentas cruciais, permitindo que a pessoa avalie suas ações, compreenda os motivos por trás delas e assim construa um caminho em direção à redenção. A espiritualidade, filosofias de vida e práticas de autocuidado frequentemente desempenham um papel significativo nesse processo. A busca por sentido pode levar à adesão a sistemas de crenças que oferecem estruturas éticas e morais para orientar a conduta. Além disso, a espiritualidade muitas vezes oferece um caminho para a reconciliação interna e a obtenção de perdão, seja através de práticas rituais, orações ou concepções transcendentais que ajudam a contextualizar a experiência de culpa. A busca de sentido, quando desencadeada pela culpa, pode levar a mudanças fundamentais no estilo de vida, relacionamentos e perspectivas pessoais. A transformação resultante pode não apenas aliviar a carga emocional da culpa, mas também abrir caminho para uma existência mais alinhada com valores significativos e propósitos mais elevados. Então a culpa e a busca por sentido estão entrelaçadas, pois a culpa muitas vezes serve como catalisador para a reflexão profunda sobre a própria vida, promovendo uma jornada em direção à autenticidade. 10. Culpa. O desafio de encontrar o sentido internamente. A culpa, inerente à condição humana, muitas vezes se torna um desafio significativo na busca por sentido e transformação pessoal. Encontrar significado internamente diante da culpa demanda esforço consciente, responsabilidade pessoal e, frequentemente, a orientação de princípios espirituais. A superação da culpa não é apenas uma tarefa psicológica, mas também uma jornada ética e moral, e, portanto, espiritual. Envolve a disposição de confrontar as próprias ações, reconhecer as consequências e assumir a responsabilidade pela mudança. Esse processo interno pode ser árduo, uma vez que exige uma profunda autoavaliação e autenticidade. E a espiritualidade, então, desempenha um papel crucial nesse contexto. As tradições espirituais frequentemente oferecem diretrizes éticas que ajudam a orientar as escolhas e ações humanas. Ao seguir princípios espirituais como compaixão, perdão e autoconhecimento, indivíduos podem encontrar um caminho para a redenção pessoal e a superação da culpa. A prática espiritual pode incluir rituais de purificação, períodos de reflexão ou mesmo a busca de orientação junto a líderes espirituais. Essas atividades não apenas fornecem estruturas para lidar com a culpa, mas também oferecem um sentido mais amplo de conexão com algo maior do que o eu individual, seja isso entendido como divino, cósmico ou transcendental. Mas, cuidado! Não é qualquer espiritualidade que promove isso, apenas uma espiritualidade legítima, que não seja opressora, que não aumente a sensação de culpa, principalmente a falsa culpa. A espiritualidade muitas vezes enfatiza a importância do perdão, não apenas de outros, mas também de si mesmo. A capacidade de se perdoar é fundamental na jornada de encontrar sentido internamente, permitindo que a culpa seja transformada em um impulso para o crescimento pessoal e a evolução espiritual. A busca pelo sentido interno diante da culpa é um desafio constante que exige coragem, reflexão profunda e compromisso com valores mais elevados. A espiritualidade livre de culpa pode ser uma abordagem enriquecedora para aqueles que buscam significado e conexão sem os fardos associados à culpa religiosa. E aqui estão mais 10 motivos. 1. Autenticidade pessoal. Encoraja a autenticidade e a autoexpressão genuína, permitindo que os indivíduos abracem quem são sem julgamento ou culpa. 2. Ética e empatia. Baseia-se em princípios éticos e na prática da empatia, promovendo a compaixão e o cuidado pelos outros sem a necessidade de dogmas religiosos. 3. Exploração da consciência. Incentiva a exploração da consciência através de práticas como meditação, mindfulness e reflexão, promovendo o autoconhecimento e o crescimento pessoal. 4.
interconexão universal. Reconhece a interconexão de todos os seres humanos e da natureza, fomentando um senso de responsabilidade social e ambiental. 5. Aceitação da diversidade. Celebra a diversidade de crenças, experiências e identidades, criando um espaço inclusivo onde as diferenças são respeitadas e valorizadas. 6. Ética ecológica. Abraça uma ética ecológica que reconhece a importância de preservar o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a responsabilidade para com o planeta. 7. Desenvolvimento do potencial humano. Foca no desenvolvimento do potencial humano em aspectos como criatividade, compaixão e sabedoria, sem impor padrões rígidos ou expectativas irreais. 8. Compartilhamento de sabedoria. Valoriza a sabedoria proveniente de diversas tradições filosóficas, científicas e espirituais, encorajando um diálogo aberto e colaborativo. 9. Engajamento social positivo. Incentiva o engajamento social positivo, motivando os praticantes a contribuir para o bem-estar da sociedade e a combater a injustiça de maneira ativa. E 10. Libertação da culpa. Oferece um caminho para a libertação da culpa, permitindo que as pessoas superem padrões destrutivos e encontrem paz interior, sem o peso de doutrinas religiosas punitivas. Aproveite esses instantes para refletir um pouco sobre tudo que eu disse, antes que eu continue. A culpa é uma doença do espírito. A necessidade de cura para uma vida plena é um imperativo. A culpa é um sentimento negativo que pode nos paralisar, nos levar a comportamentos autodestrutivos e nos impedir de viver plenamente. Essa é uma doença do espírito que precisa ser curada. A culpa muitas vezes é descrita como uma doença do espírito, um estado emocional debilitante que pode afetar profundamente o bem-estar mental, emocional e até físico de uma pessoa. Essa perspectiva reconhece que a culpa não é apenas uma emoção passageira, mas algo que pode se tornar uma condição crônica, prejudicando a qualidade de vida. Em sua essência, a culpa é um sentimento negativo associado a transgressões percebidas, sejam reais ou imaginárias. Pode surgir de ações passadas, decisões equivocadas ou mesmo da sensação de não atender às expectativas pessoais ou sociais.
Quando a culpa se torna crônica, ela se transforma em doença do espírito, afetando a saúde mental e espiritual da pessoa. Essa visão da culpa como uma enfermidade espiritual destaca a necessidade de cura e tratamento. Assim como uma doença física requer atenção médica, a culpa persistente exige uma abordagem cuidadosa para restaurar o equilíbrio emocional e espiritual. A cura da culpa muitas vezes começa com a autoconsciência e a aceitação. Reconhecer a presença da culpa e compreender suas origens são os primeiros passos para a recuperação. Em seguida, é necessário explorar e entender os padrões de pensamento que perpetuam a culpa, desafiando crenças autodestrutivas e substituindo-as por uma perspectiva mais compassiva e realista. A ideia de perdão, seja dirigido a outros ou a si mesmos, é central nessa abordagem espiritual. Claro que perdoar, como já disse antes, não é esquecer, mas sim libertar-se do peso emocional que é associado à transgressão, que é o que permite a cura do espírito. A espiritualidade nos oferece uma perspectiva mais ampla da vida, nos ajuda a compreender a nossa natureza e nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Isso nos dá força para superar a culpa e viver com mais liberdade e paz. A ideia de que a espiritualidade é o remédio para a culpa destaca o papel transformador das práticas espirituais na jornada de cura emocional e no alcance de uma vida mais plena. Uma das contribuições mais significativas da espiritualidade para a superação da culpa é a capacidade de proporcionar um senso de significado e propósito. A espiritualidade muitas vezes enfatiza o perdão. A conexão com algo maior do que o eu individual também é uma característica distintiva da espiritualidade. Então a visão de que a espiritualidade é o remédio para a cura destaca a capacidade transformadora das práticas espirituais na promoção da liberdade emocional e da paz interior. A culpa verdadeira é um sinal de que fizemos algo errado e de que precisamos consertar. Ela pode nos motivar a mudar de atitude e a reparar os danos causados. Quando a culpa é experimentada de maneira autêntica, ela funciona como um mecanismo interno de autorregulação. Ela surge quando percebemos que violamos nossos próprios princípios éticos, causamos dano a nós mesmos ou a outros, ou agimos de maneira incompatível com nossos valores fundamentais. Nesse sentido, a culpa verdadeira é um alerta moral, uma chamada interna para a responsabilidade. A concepção de que a culpa verdadeira é uma mensagem de alerta sublinha a função adaptativa desse sentimento. Em vez de ser encarada como um peso inútil, a culpa autêntica serve como um guia moral interno, impulsionando-nos a agir de maneira ética, reparadora e assim contribuindo para nosso desenvolvimento pessoal e para a construção de relacionamentos saudáveis. Mas a culpa falsa é um sentimento infundado que nos sabota e nos impede de sermos felizes. Ela pode ser causada por condicionamentos culturais, crenças que nos limitam, traumas do passado. Então a noção de que a culpa falsa é uma armadilha destaca a natureza enganosa desse sentimento, ressaltando como ela pode sabotar nosso bem-estar emocional e impedir o florescimento de uma vida plena. A espiritualidade nos ajuda a desenvolver a nossa intuição e a nossa capacidade de discernimento. Isso nos permite identificar a culpa verdadeira e nos livrar da falsa culpa. Perdão é o remédio para a culpa. Quando perdoamos, liberamos as amarras do passado e nos libertamos do sofrimento. No entanto, a abordagem espiritual ao perdão não implica em esquecer ou permitir que ações prejudiciais se repitam. Pelo contrário, ela se concentra em aprender com as experiências passadas e estabelecer limites saudáveis para evitar a recorrência de comportamentos danosos. Esses comportamentos danosos podem ser de vários tipos. Mas é necessário a gente explorar esse conceito com algumas ideias como liberação do peso do passado. Então, na visão espiritual, perdoar é um ato de liberação. Aprendizado e crescimento. A espiritualidade enfatiza o aprendizado contínuo como parte integrante da jornada humana.
Estabelecimento de limites saudáveis. Perdoar não significa necessariamente abrir espaço para a repetição de comportamentos prejudiciais. E prevenção de ciclos negativos. Ao aprender com as experiências passadas e estabelecer limites claros, a espiritualidade contribui para a prevenção de ciclos negativos, para que as coisas ruins não se repitam. Perdoar nesse contexto é um ato consciente que não impede a lembrança das lições aprendidas. Não é deletar isso da memória. Serve como um antídoto contra a repetição de padrões prejudiciais, incentivando a evolução constante e a construção de relações mais saudáveis. Nesse ponto, o amor próprio é a base da autoestima. Quando nos amamos, nos aceitamos como somos e nos perdoamos por nossos erros. Na jornada espiritual, o amor próprio é frequentemente destacado como uma pedra fundamental para o bem-estar emocional e o crescimento espiritual. A espiritualidade nos ensina a nos amar de maneira profunda e incondicional, reconhecendo que esse amor próprio é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis, a superação da culpa e o cultivo da paz interior. Vamos explorar alguns aspectos disso. Aceitação incondicional. A espiritualidade preconiza a aceitação incondicional de si mesmo, reconhecendo que somos seres em constante evolução. Isso significa aceitar todas as facetas de nossa personalidade, incluindo nossos erros e imperfeições, com compaixão e sem julgamentos severos. Afinal, todos estamos em processo contínuo de aprendizado e crescimento. Perdão interno. Amar a si mesmo também implica em perdoar a si mesmo. Então a espiritualidade ensina que errar é humano e que o perdão interno é crucial para liberar o peso da culpa. Cultivo da autoestima. A espiritualidade incentiva o cultivo de uma autoestima saudável, fundamentada na compreensão de nosso valor intrínseco como seres espirituais. Isso envolve reconhecer que somos mais do que nossos erros, que temos a capacidade de nos redimir e evoluir. O amor próprio nesse contexto é a base para uma autoestima positiva, que não é inflada pelo ego, mas é nutrida pela conexão com algo maior. Equilíbrio entre humildade e empoderamento, super importante. Amar a si mesmo na espiritualidade não implica em egoísmo, mas sim em encontrar um equilíbrio entre humildade e empoderamento. Reconhecemos nossa humanidade, nossas limitações e ao mesmo tempo nos capacitamos a buscar a excelência e a contribuir de maneira positiva para o mundo ao nosso redor. Compaixão por si mesmo e pelos outros. O amor próprio na espiritualidade se estende à compaixão não só por si mesmo, mas também pelos outros. Ao desenvolver a compaixão, algo ensinado desde antes do Buda, reconhecemos a humanidade compartilhada e nos conectamos em um nível mais profundo com os outros, promovendo relacionamentos saudáveis e uma sociedade mais compassiva. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. O único momento que temos é o presente. Quando vivemos no presente, nos libertamos da culpa e nos conectamos com a vida. Na espiritualidade, a ênfase no presente é uma orientação fundamental para alcançar a paz interior, libertando-se da culpa e cultivando uma conexão mais profunda com a vida. Viver no presente é uma prática consciente que oferece uma série de benefícios, tanto para a saúde mental quanto para o bem-estar espiritual. O que mais ela nos traz? Libertação da culpa passada. Ao direcionar a atenção para o presente, a espiritualidade ensina que é possível liberar a culpa associada a ações passadas. Reconhecer que o passado não pode ser alterado, mas que podemos escolher como responder ao presente é uma maneira de aliviar o fardo da culpa. Viver no momento atual permite que aceitemos o que já aconteceu, aprendamos com isso e avancemos com sabedoria. A aceitação do momento atual. A espiritualidade nos convida a aceitar o momento presente com gratidão e consciência. Isso não significa, de modo algum, ignorar desafios ou dificuldades, esquecer a justiça social, a necessidade de maior consciência social. Não.
mas reconhecer que, independentemente das circunstâncias, o presente é a única realidade tangível. Inclusive, se vamos agir por mais consciência social, mais justiça social, defender os oprimidos, defender os miseráveis, é no momento presente. Não é ontem nem amanhã, é agora. Ao aceitar o momento com presença e mente aberta, podemos enfrentar as situações com maior clareza e equanimidade. Conexão profunda com a vida. Ao viver no presente, desenvolvemos uma conexão mais profunda com a vida que nos cerca. A meditação ensina isso. A espiritualidade destaca a importância de estar totalmente presente em cada experiência, seja ela simples, como saborear uma refeição, ou mais significativa, como compartilhar momentos com entes queridos. Essa atenção plena exige e permite que experimentemos a riqueza da vida de maneira mais completa. Redução da ansiedade em relação ao futuro. Em vez de se preocupar excessivamente com o futuro, a espiritualidade sugere que direcionemos nossa energia para o presente. Preocupações constantes sobre o que virá podem gerar ansiedade e impedir a apreciação do momento presente. Ao viver no agora, encontramos serenidade e confiança de que podemos lidar com os desafios à medida que surgem. Cultivo da consciência plena. A prática da atenção plena é uma componente essencial na espiritualidade, na meditação, é fomentada pelo viver no presente. A consciência plena envolve estar totalmente presente no momento, observando pensamentos e sentimentos sem julgamento. Essa prática ajuda a dissolver a culpa, pois nos permite encarar nossas experiências com compaixão e discernimento. E desenvolvimento da gratidão. Gratidão é uma virtude frequentemente enfatizada na espiritualidade. Ao viver no presente, tornamos-nos mais conscientes das bênçãos e oportunidades que estão ao nosso redor. Cultivar a gratidão contribui para um estado mental mais positivo e diminui a probabilidade de sermos consumidos pela culpa. Mas essa é uma gratidão legítima, pessoal, genuína, não é uma sensação gratiluz, como se nada estivesse acontecendo. Quando encontramos o sentido da vida, nos sentimos mais motivados e realizados. E a espiritualidade nos ajuda a descobrir nosso propósito e a viver uma vida mais significativa. De que forma? Por autoconhecimento e propósito pessoal. Então, a espiritualidade incentiva a introspecção, o autoconhecimento, como um caminho para descobrir o propósito pessoal. Entender quem somos, nossos valores, paixões e talentos é o primeiro passo para encontrar significado na vida. Conexão com algo maior também. Muitas tradições enfatizam a importância de nos conectarmos com algo maior que nós mesmos, não importa o nome que se dê, ou a forma como isso é imaginado. Isso pode ser interpretado como uma conexão com o divino, a natureza, o Buda, a humanidade, o tal, não importa, o absoluto, ou um propósito cósmico, não importa. A espiritualidade ensina que essa conexão transcende as preocupações individuais e contribui para um sentido mais amplo de pertencimento e significado. Serviço e contribuição. Encontrar significado na vida muitas vezes está vinculado a servir aos outros e contribuir para o bem maior. A espiritualidade destaca a importância de cultivar uma mentalidade de serviço desinteressado, engajado socialmente, reconhecendo que ajudar os outros não apenas beneficia a sociedade, mas também nutre a alma e proporciona um profundo senso de significado. Sempre existe sofrimento no mundo esperando esse nosso serviço e contribuição. Hoje em dia, mais do que nunca. Aceitação e resiliência. A espiritualidade ensina a aceitar os desafios da vida como oportunidades de crescimento e aprendizado. Em vez de se desesperar diante das adversidades, a perspectiva espiritual encoraja a abraçar as experiências, mesmo as difíceis, como parte integrante do caminho para encontrar o sentido da vida. A resiliência é vista como uma qualidade essencial nesse processo. Alinhamento com valores universais. Muitas tradições espirituais promovem valores universais como compaixão, amor, justiça, respeito pela vida. Encontrar o sentido da vida de acordo com a espiritualidade universal está intrinsecamente ligado a viver de acordo com esses princípios. Jornada contínua. A espiritualidade compreende a busca de sentido como uma jornada contínua, uma exploração que se desdobra ao longo do tempo. À medida que evoluímos e mudamos, nosso entendimento do propósito pode se aprofundar e se expandir.
Então a espiritualidade oferece uma estrutura flexível que acompanha essa evolução, promovendo um sentido dinâmico da vida. E aqui está uma grande diferença entre espiritualidade e religião. A espiritualidade é mais flexível e a religião é mais contenedora, ela contém. Então a espiritualidade aí é um guia valioso na jornada para encontrar o sentido da vida. Ela nos liberta da culpa, do medo e da dor. Nos abre para a paz, a alegria e o amor. Nos conduz à liberdade. Né? E como que ela faz isso? O desapego da culpa, transcendendo o medo e transformando a dor em aprendizado. Paz interior e alegria duradoura, que ela também nos traz. Amor como força liberadora. Conexão com o divino e a natureza. Mas é importante também, antes de concluir, que a gente entenda que a espiritualidade é um caminho de cura e libertação da culpa, que nos ajuda a desenvolver nossa consciência, a nos conectar com algo maior do que nós mesmos, seja lá que for que vocês acreditem, e a viver com mais liberdade e paz. Então aqui, para encerrar, eu deixo 5 lições espirituais para lembrar quando se trata de sentimentos de culpa e o que fazer. Primeiro, os erros não diminuem o seu valor. Embora possa ser tentador descer sobre nós, ou pensar que somos pessoas más, né, que porque fizemos algo errado, a verdade é que nada que fazemos pode tirar o valor de nosso ser. Essa energia poderosa e ilimitada é uma parte essencial da nossa composição. Isso nunca muda. É importante perceber que nossas indiscrições passadas não nos definem nem nos tornam menores aos olhos do universo, do Deus, do Buda, do Tao, seja o que for que vocês acreditem. Os erros não diminuem o valor de ninguém. Então, pare de avaliar as pessoas a partir disso. 2. O fracasso faz parte do processo de crescimento, queiramos ou não. Ninguém é perfeito. Não só nossos erros nos ensinam lições valiosas, mas também nos lembram que ainda estamos crescendo. Temos a opção de deixar isso nos derrubar ou nos inspirar a trabalhar ainda mais. Se nunca cometêssemos erros, nunca seríamos motivados a mudar ou nos transformar para melhor. 3. A culpa indica que precisamos fazer uma mudança, quando se trata, no caso, não da falsa culpa, mas da culpa legítima, a culpa genuína. Então, quando experimentamos culpa, é um sinal de que há algo em que precisamos trabalhar. É uma bênção oculta quando percebemos isso, porque nos mostra onde concentrar nossa atenção e trabalho espiritual. Se vemos que temos realmente cometido erros, descuidados, seja onde for, sabemos que precisamos começar a nos concentrar mais e cortar distrações. Se percebemos que nossas ações egoístas feriram um ente querido, podemos concentrar nossos esforços em vir de um lugar mais altruísta no futuro. Saber o que precisamos trabalhar é o primeiro passo para fazer grandes transformações espirituais. 4. Bater em si mesmo é pior do que o erro real. Quando fazemos algo errado, muitas vezes pode parecer que somos tão ruins, não há como sermos perdoados ou amados, somos os piores seres do mundo. Mas não são os nossos erros que nos afastam do amor, mas quando caímos em desespero. Quando perdemos a esperança, perdemos de vista a mão do amor em tudo ao nosso redor. Nós paramos de apreciar as bênçãos ocultas e as lições que a vida está tentando nos ensinar. Nós paramos de nos amar. Isso é muito pior do que qualquer erro ou fracasso. E quinta e última, você tem a capacidade de se transformar. Quando fazemos uma mudança verdadeira, espiritual, não importa quão grande ou pequena, nós realmente nos tornamos uma nova pessoa em um nível espiritual. Essa nova pessoa está completamente separada da pessoa que éramos quando cometemos quaisquer erros que cometemos no passado. Todos os dias temos a oportunidade de nos transformar em alguém novo. Enquanto estamos nos esforçando para nos tornarmos versões ainda melhores de nós mesmos, não há razão para sentir culpa ou tristeza
sobre nós mesmos. Então, não vamos deixar que a culpa nos consuma ou que qualquer tipo de espiritualidade religiosa, geralmente, nos mostre como indignos, como culpados e assim tente nos oprimir. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês refletirem aqui hoje. Eu encerro com esse caleidoscópio de mandalas aqui para que vocês reflitam um pouco mais e eu já vou me despedindo por aqui, pessoal. Até a próxima.